Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, eu quero comentar sobre a não participação na história. Eu quero perguntar muito mais sobre as perguntas que o Netflix fez. Eu coloquei aqui justamente o que eles perguntaram e sobre meu posicionamento de cada pergunta. Depois eu vou fazer minhas críticas, tecer minhas críticas. Então esse vídeo vai ser justamente nesses dois blocos. Então, para quem não sabe, eu peguei justamente do Netflix. Netflix pergunta a Mário Bittencourt. E bora ver esse vídeo aí. Bora falar sobre esse vídeo que eu vi completo, 1 hora e 37 minutos. Primeira coisa que ele perguntou. Primeira coisa que eles falaram é que cada pergunta teria no máximo 2 minutos de resposta. Ou seja, teria que ser bem conciso com as respostas. Isso seria interessante para a gente ver como é que o Netflix iria se comportar, por exemplo, como o Mario. Que o Mario adora demorar muito para responder. E é interessante, né? Porque é mais ou menos isso que acontece nas eleições presidenciais. Então eu estou colocando como se fosse um análogo. Mas para mim não é um erro nem acerto, é somente uma posição deles. Eles falaram sobre a contratação de 2022 e de quanto ele era gestor no futebol das edições anteriores. Eles posicionam, por exemplo, de contratações como de contratações atuais, por exemplo, Gemacanão, William Bigode, Felipe Melo, Pineda, Cristiano. E lá atrás, Gigídio, Ourinho, até mesmo Luciano, outros jogadores. Ou seja, eles não descartaram todas as contratações que tiveram a nomenclatura de Mário Bittencourt para se tornar um jogador do Fluminense. Basicamente, eu gostei muito dessas perguntas. Claro que eu tenho uma ressalva sobre elas, mas eu vou comentar somente no segundo bloco. Mas na minha concepção, se é para fazer essas perguntas, foi até bem legal a divisão que eles promoveram. Falam primeiro sobre as contratações atuais e sobre as contratações que ele veio fazendo durante os outros 2 anos. E por último, as contratações que ele fez nos anos anteriores. Sempre tendo justamente esse contexto. Então, quer dizer, iniciaram com contratações iniciais, entraram nas contratações iniciaram contratações em 2022, entraram nas contratações de 2021, 2020 e falaram sobre contratações de 2019 para trás. Ou seja, muito bem feito, muito bem organizadinho, nada diferente. Depois ele falou sobre financeiro e eu acho que é correto sobre isso. Eu acho que o Mário não dizer sobre os balancetes para mim já é um crime. Aliás, está alisando o Fluminense. A não informação dos balancetes, então eles perguntaram isso, definindo de onde que eles acharam. As perguntas sempre tiveram assim, contexto com a pergunta. E realmente, até agora, nenhum balancete foi divulgado e parece que até mesmo no fim da eleição não vai ser divulgado esse balancete. Então logo é meio estranho. Até como que eles falaram, estelionato eleitoral, que é uma atividade criminosa contra qualquer eleitor que possa fazer. Possa votar nele. Depois disso, eles falaram sobre o DNA tricolor. Eles questionaram sobre contratações de técnicos, como, por exemplo, o Odair Helma, o Abel Braga. Eles sempre falaram sobre o Papo Diniz 2 vezes, falaram de Roger Machado. Ou seja, por que o Fluminense ainda não tem o DNA tricolor? E realmente falando, eu não discordo deles. Eu concordo que realmente é bom essa pergunta, é viável. É isso que o Fluminense quer. O Fluminense quer saber, quando ele entra em campo, o que ele vai ver em campo. Ele não quer saber uma coisa confusa, uma coisa difusa. É sempre assim, né? A gente entrava em campo não sabendo se o time ia atacar ou não ia atacar. Se nosso time iria jogar com 3 zagueiros ou 2 zagueiros. E
me parece que está um passo ali próximo a fazer esse DNA tricolor a partir do que se chama de tenisismo na base. Depois disso, ele comenta sobre o Fluminense nas redes sociais, de como que o Fluminense, de como que ele, Mário Bittencourt, estabelece a relação do Fluminense com as redes sociais, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, e também com a relação do Mário Bittencourt com os influenciadores de Fluminense. Achei viável, achei boa ideia. Teve uma ou duas perguntas falando sobre isso. E para mim, ó, tá beleza. Ótimo, essa daqui é a que eu menos reclamo. E na minha concepção é interessante essa pergunta, porque o Mário, sendo presidente do clube, ele que responde por toda essa situação. Após isso, ele fala, aí depois ele pergunta sobre o voto online, que foi justamente uma promessa de campanha logo no primeiro mandato dele, que não foi concluído no segundo mandato, e talvez não seja concluído no segundo mandato, não sei. E essa questão toda é justamente essa. Por que até agora não foi feito o que foi prometido? Então ninguém sabe responder essa. Falta informação ainda sobre essa questão toda. Se realmente essa questão do voto online vai acontecer ou não vai acontecer nunca, é meio estranho. Após isso, eles falam sobre a propaganda e o cargo não remunerado, né, que eu achei absurdo. Falei assim, cara, gente, até eu mesmo filmei, e eu vou passar para vocês aqui, que foi até um absurdo que eu achei, que eu falei assim, cara, para que isso tudo? Que é muito estranho, né? É um cargo não remunerado, é um cargo que você não vai ganhar em nada, é um cargo que você já tende a perder. Deixa eu ver aqui se eu acho o vídeo. Tomara que eu ache o vídeo. Não vou achar o vídeo. Que triste, cara. Que triste. Calma aí. Vou ver se meu pai tá com esse vídeo. Acho que não. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês somente um vídeo que eu fiz sobre... Não vai mandar, né? Aqui, ó. Cara, isso aqui que é querer ganhar mesmo, hein? Fazer o quê? Aqui, ó. Já foi no evento. Aqui, ó. Cara, O isso carro aqui que de é querer ganhar vídeo. mesmo, hein? Não somente um, teve Fazer dois, ou seja, teve dois carros de som, e é muito estranho isso. É muito estranho a gente ver que o que ele tá fazendo, ele deu camisa, eu tenho camisa, ele deu bottom pra caramba, ele fez carro de som, e tipo, por um carro que você não ganha. É estranho. É minimamente estranho sobre a propaganda que ele tá fazendo para ele ganhar o carro. Tipo assim, se ele tivesse ganhando alguma coisa, beleza, agora não tá ganhando nada. Depois disso, a polêmica do Flu, ele falou sobre o caso Live Sorte, sobre a entrada desse R$1 milhão, sobre se realmente teve ou não esse patrocínio. E para mim, isso daí eu acho que é muito mais ultrapassado. Se tivesse algum problema, com certeza o Ministério Público Federal ou o Ministério Público do Rio de Janeiro já estaria resolvido isso. Então, já que a própria Justiça não falou nada, eu não tenho nada a dizer. Sobre jogadores e torcedores, né? Principalmente de Felipe Melo, de Fábio, do próprio Fred, falando que os torcedores estão criticando demais e tudo mais. E na minha concepção, essa pergunta tem o seu fundo de certo, tem a sua situação também errada. A questão é, eu acho que o jogador às vezes enche o saco um pouco da crítica, porque realmente não leva a nada. E do outro lado tem um torcedor que merece sim poder criticar, mesmo que o time venha vindo muito bem, segundo o que pensam os próprios torcedores. Então, eu não compreendo porque realmente houve somente essa rixa entre jogadores e torcedores. Mas falar sobre problemas e tudo mais é interessante. Ele falou sobre o André Hudson, sobre as polêmicas, né? O André falou que queria ficar, o Fluminense falou que o staff do André não queria ficar. Então fica meio difusa a situação.
E se realmente tivesse algum problema maior, o André tinha feito. E no caso do Hudson, não, para mim faltou muita cara e coragem, somente para falar assim, Hudson, você é um merda, você não deveria ter falado nada, você cala a boca, a gente fez de tudo que você poderia fazer para o nosso clube, pensando muito mais justamente na nossa estrutura. Sobre a outra parte, Libertadores, realmente falando sobre essa questão, devemos jogar todas as vezes. Realmente assim, qual que é o projeto de ganhar a Libertadores? Você falou que a gente vai ganhar a Libertadores. Tá, mas qual que é o projeto para ganhar a Libertadores? Não foi dito. Não foi dito nem aqui e em nenhum lugar. Então fica muito estranha essa informação de projeto ganhar Libertadores ou não. Fica muito problemático. Sobre a questão dos novos torcedores, de como que o Fluminense iria trazer os novos torcedores. E para mim isso daí é excepcional. Adorei. Essa pergunta não tem nada que dizer. Eu sempre estou falando isso, marketing, novos torcedores, marketing, então eu estou cansado, já falei milhões de vídeos sobre isso. E sobre ingressos, né? Sobre ingressos caros, e até comenta sobre que o Flamengo tem ingresso caro, mas lota o estádio, enquanto o Fluminense tem ingresso barato e não lota tanto. Então, como é que vai ser a estrutura? O que vocês estão pensando? E na minha concepção, isso daí é muito mais ligado à torcida e teria que ser uma briga da torcida com a gestão. Então, eu não acho que simplesmente seja uma pergunta viável para aquilo ali. Antes de falar sobre nossas críticas, realmente, sobre que eu vi de ponto negativo, eu quero fazer 2 pedidos de uma informação. Informação é vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Vídeo especial, 12 horas. Vídeos, quando chegar o Brasileirão, 10, 11, 12, 20, 21. Primeiro pedido, faz o que você curte, comente, compartilhe. Segundo pedido, inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Só bora pro vídeo para continuar agora falando sobre as nossas críticas. A primeira situação para mim é que eles fizeram muitas perguntas que poderiam ter sido contestadas em menos perguntas e poderiam até mesmo utilizar essas mesmas perguntas para fazer outras perguntas mais inteligentes, mais completas do que nunca. Porque realmente ficou muito pergunta assim, basiquinho, assim, por que aconteceu tal coisa? Por que aconteceu tal coisa? Então, assim, tenta reduzir essa pergunta, tenta condensar melhor essa pergunta. Poderia ser muito melhor condensado isso tudo. Muitas perguntas sobre o mesmo tema, parece que o Netflix tá nem aí pro Fluminense. Então, para mim, precisava somente melhorar isso, reduzir o número de perguntas, por exemplo, para jogadores de contratação. Criatividade das perguntas na contratação internacional, para mim, ele só fala mesmo sobre o que é o erro do Fluminense, que é contratar apenas sul-americanos e até insanamente poderia contratar europeu, mas, eles falaram sobre criatividade. Precisava, na minha concepção, ser mais criativos com a pergunta. Se eles estão querendo criatividade, a pergunta também tem que ser mais criativa. Então, se é para fazer essa pergunta, faça uma pergunta com a maior criatividade possível. Poderia ter sido melhor a pergunta das Laranjeiras. Realmente, quando se falou de Laranjeiras, realmente as perguntas foram muito mal feitas. Eu particularmente não gostei. E realmente a pergunta é assim, você não está fazendo parte, você não fez parte desse projeto, então você não vai fazer. Para mim, pouco importa. A pergunta você vai fazer ou não vai fazer? É simples. É básico. Não precisa entrar em pontos específicos, não. Exatamente nesse ponto. Falta de perguntas interessantes e inovadoras. O Netflix sempre se prezou justamente em ser inovador. Não fez perguntas inovadoras. Só fez perguntas que realmente tá gerando há muito tempo. E para mim falta muita informação. Então, na minha concepção, eu anotei justamente isso. Eu fico até triste justamente que para mim faltou Mário Bittencourt nessa. Mas para mim várias perguntas são legítimas. Outras para mim é só uma perca de tempo. Então eu fico por aqui, tá? Vou até ficar grandão aqui. Muito legal a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.